ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos ouvem na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação é da Rose Guglielminetti, Bárbara Guimarães, Marcos Andrade e minha, Zezé de Lima. A mesa de som do Leandro Renato e a central técnica do Gil Kleber. Gente, nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, estamos ao vivo no YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook em 2 endereços, no facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS ou facebook.com/Bandmais. Olha, claro, vocês também podem nos ouvir nos aplicativos Band Rádios. E participem conosco. Mandem a mensagem para o 19 7102 1493. 7102 1493. E eu dou bom dia para minhas colegas aqui de programa, Bárbara Guimarães e Rose Guglielminetti. Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Bom dia para quem nos ouve também. bom dia, meninos, meninas, crianças e todo mundo que está nos ouvindo. Crianças hoje é difícil, né? Tá todo mundo dormindo nesse horário, né? Bom, gente, temos que começar pelo fato mais importante ontem, que foi a questão do presidente Bolsonaro sendo internado aí emergencialmente num hospital, primeiro lá na base aérea de Brasília e depois aqui em São Paulo, no Nova Conceição, Nova Star, uma coisa assim. E como é que vocês viram isso daí? Eu, de início, ouvi que era grave, aí depois eu dei uma acalmada, assim, mas o que vocês viram? Como é que vocês viram essa história? Quer começar, Rose? Não, eu posso começar. Eu vi com preocupação, como a Zezé colocou, né? Quando começaram as primeiras notícias ontem à tarde, dizendo que ele poderia passar por uma cirurgia, e depois ele foi transferido para São Paulo, mas no início da noite ontem, a própria nota do hospital no qual ele está internado disse que informou, né, que vai tentar o tratamento convencional, e só depois é que sairá aí uma nova avaliação para definir se vai precisar ou não de cirurgia. Eu acho que a gente não pode nunca brincar com o estado de saúde de ninguém. Eu acho que qualquer pessoa que esteja doente precisa ser respeitada, a gente precisa, e principalmente um presidente da República. Nós já vivemos a história, né, de um presidente que foi internado, que morreu, e depois nós tivemos que conviver com um outro presidente, com vice. Então, o Brasil, ele é um país que tem história. Então, me lembrou um pouco, Zezé, a situação do Tancredo Neves, né? Agora, o que eu achei que foi um pouco, mas isso eu acho forçado, mas isso é muito do bolsonarismo, né? Aquela foto dele, sabe, sem camisa, explorando, né, esse fato de forma política. Eu tive a impressão que ele quis criar a mesma reação nas pessoas que foi criada em 2018, quando ele foi esfaqueado e aquilo virou uma comoção. Então, para mim, aquilo foi um pouco demais para um presidente da República, porque hoje ele não é candidato, ele é um presidente, e aí ficar lá sem camisa, com aquele coisa, sabe, Zezé? Eu até entendo o jeito despojado, eu vou usar essa palavra, não sei se seria essa palavra, despojado do Bolsonaro, para falar com seus eleitores, né? Mas eu vi ali uma pitada de um uso de marketing para poder desviar um pouco todo esse desgaste que ele está passando em relação ao Covid, à política não adotada, na verdade, para poder
impedir a disseminação do Covid, a história da CPI. Então, é terrível, terrível. Bárbara. Rose, eu concordo com você em quase tudo, só quando você falou que ele não é candidato, porque na cabeça do Bolsonaro ele é candidato, né? Ele se comporta como um candidato. Isso é impressionante, ele não deveria, né? O que você falou, ele é presidente da República, deveria se comportar como uma pessoa nesse cargo, porque desde que ele assumiu, ele se comporta como um candidato. Até circulou ontem na internet uma imagem, uma pintura de Jesus que é nos mesmos ângulos, para dar essa ideia semiótica que a equipe do Bolsonaro poderia ter se inspirado, mas cria mesmo uma narrativa de mártir, né? Até pela legenda que foi publicada no post da foto. Ele fala mais uma batalha com relação àquele atentado que eu fui vítima, de um ex-filiado ao PSOL, braço direito do PT. Ele cria uma narrativa para essa situação que ele está passando, que é o que a Zezé falou, não é tão grave quanto a gente imaginava. Foi retirado 1 litro de líquido do abdômen, da região abdominal, ele fez uma endoscopia, mas eu sou de Juiz de Fora, né, gente? Acompanhei facada lá. O Dr. Borsato, que foi o primeiro médico cirurgião a operar o Bolsonaro, ele sempre comentava que essa era uma cirurgia, a facada foi tão grave, que essa era uma cirurgia que demandaria, às vezes, algum reparo, algumas outras intervenções para que fosse monitorado. O doutor Macedo, que está com o Bolsonaro desde que ele voltou da facada para São Paulo, também já disse que ele vai passar por um tratamento conservador, não vai ser operado pelo menos nos próximos dias. E aí o que eu queria a opinião de vocês é quem vai governar o Brasil nesses 3 dias, porque a assessoria do presidente disse que ele mantém a agenda. Mourão está fora do Brasil, estamos sem comandante, o que vocês acham? Então, eu acho que ninguém vai comandar, ele vai ficar no hospital e só se houver necessidade de uma cirurgia, aí eu acho que o Mourão volta. Aliás, para mim, uma dica de que a coisa não era tão feia quanto se estava falando a princípio foi exatamente a manutenção da viagem do Mourão, porque se fosse tão grave assim, eu acredito que seria um bate-volta, ele estaria aqui de volta. Eu não vejo assim, possibilidade das nossas autoridades aceitarem que o Arthur Lira assuma a presidência da República. Mas eu queria voltar à história daquela foto, que eu também achei, assim, falei, Deus, nossa senhora, né? Isso daí, uma foto daquele tipo é uma foto que só quando é um paparazzi, sabe? E você ainda não vai gostar, e vai falar, pô... Uma coisa vazada, né? Mas que coisa feia, que urubu que fica aí tirando uma foto minha dessa para mostrar. Mas eu queria dizer também que essa história de aproveitar momentos de comoção é uma coisa do político brasileiro. Eu ainda me lembro do Lula no discurso da Marisa Letícia, quando a Marisa Letícia morreu, usando aquele momento também como palanque para poder atacar a Lava Jato e dizer que ela morreu por causa da Lava Jato, sabe? Então, o político brasileiro, ele é sujo. É essa sensação que eu tenho. E ele usa qualquer arma para poder ganhar um voto a mais, ainda que seja por dó, por comiseração, sabe? E o voto não tem que ser desse jeito. Não podia ser assim. Mas nós temos políticos muito ruins, bons no blá, 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 porque eu concordo com a Rose, né? O Bolsonaro tem aquela retórica dele, que ele chega no eleitor dele, assim como o Lula tem uma retórica que chega também, consegue chegar também no eleitor dele. Mas, assim, nossos políticos usam isso muito mal. Podia ser mais para o bem, sabe? Podia ser para pregar a ética, para pregar uma série de coisas que a gente anda tão necessitado e que ética nesse país não é um valor, gente. Eu fico pasma com isso. Porque eu fui criada num mundo em que a ética era tudo. Ou você tinha um nome, ou você não tinha nada. Não adiantava ter dinheiro. Me lembro, na minha cidade, tinha lá os ricos, né? Assim, que hoje, de rico não tinha nada, meu Deus do céu. Mas, assim, os mais bem de vida, né? E eu me lembro que tinha uns
bem de vida, mas assim, umas figuras que faltava muita ética. E não era porque tinha dinheiro que as pessoas respeitavam. Às vezes minha mãe não gostava nem que eu tivesse amizade com os filhos. Olha, o que os filhos têm a ver com isso? Não, essa não tem moral, sabe? Então eu venho disso. E hoje eu estou num país em que isso não é um valor mais. Então eu me sinto completamente perdida nesse país hoje. Mas, Rose, a gente falava sobre a questão da presidência que a Bárbara colocou. Quem seria o presidente na eventualidade do Bolsonaro não ter que se afastar? Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que 3 dias o Bolsonaro, porque ele não está inconsciente, gente. Ele está fazendo tratamento, então os ministros vão estar o tempo todo conversando com ele. Então ele vai administrar o país do hospital. Ele dá conta disso de uma boa. Concordo com a Zezé quando a Zezé disse se houvesse qualquer gravidade, o Mourão não teria viajado. Ponto. Então eu acho que só se precisar de cirurgia mesmo, se for o caso, é que aí o Mourão assume, porque realmente eu entendo que o Arthur Lira não seria o presidente. Se bem, gente, que o grupo do Bolsonaro não gostaria que ninguém fosse presidente. Porque o próprio Mourão, nem Mourão, porque o próprio Mourão, ele é completamente alijado do governo, ele não participa. Essa semana mesmo, a história lá da floresta, da política de prevenção a queimadas e toda a mudança que houve, né, nessa condução da política, ele mesmo falou assim, nossa, não estava nem sabendo. E ele é o cara que foi colocado pelo próprio governo para poder fazer a gestão dessa história, né, Zezé? E aí ele falou, não estava nem sabendo. Então a gente percebe que ele foi colocado completamente fora do governo. Ele mesmo, Rose, o próprio, eu não acho que seria o Bolsonaro a chamar ele, não. Aliás, porque o Bolsonaro quer ele mais lusco-fusco possível. Mas ele próprio, eu acho que viria. E essa é uma prerrogativa do cargo dele, que ninguém dá, ninguém tira. Ele foi eleito vice-presidente da República, né? Foi, exatamente. É isso. Bom, meninas, daqui a pouco o prefeito de Campinas vai entrar, Zezé, e eu acho que nós temos que aproveitar a Bárbara para falar da CPI, né? Ai, vamos lá. Gente, o que aconteceu ontem? Emanuela Medrade surpreendeu todo mundo com uma fala, falou muito, falou com um tom de cinismo, com uma ironia, em alguns momentos debochando os senadores. Ponto principal, ela discorda de um memorando que foi apresentado pelo Estadão recentemente, de uma reunião que aconteceu entre a empresa e o Ministério da Saúde, falando que a negociação das vacinas seria de mais ou menos $10 por dose. Ela fala que essa negociação nunca aconteceu, que era só uma... Não estou te ouvindo, Bárbara. Agora volta, Bárbara. Volta aí. Para mim tava... Ok. Onde que vocês pararam? Do começo, amiga. Começa pelo cinismo, que ela estava bastante cínica. Ela estava debochando até de algumas perguntas, o Estadão postou uma sequência de fotos dela, com o olho assim, meio debochando dos senadores. Ela discorda de um memorando, de uma reunião que foi apresentada. Esse memorando foi apresentado pelo Estadão. Foi uma reunião entre a Precisa e o Ministério da Saúde. E nesse documento consta que a negociação de doses custava mais ou menos $10, a negociação inicial para cada dose. E o acordo final foi fechado em $15. Ela fala que esse memorando é mentiroso, que ela não falou isso, que talvez fosse apenas uma expectativa de doses, mas ela não falou sobre valor. Depois ela fala da invoice, que tinha erros. Ela nega, os senadores perguntaram, pressionaram, e ela fala que não tinha erros, que não tinha nenhum problema com relação à venda antecipada, que isso não era verdadeiro, que depois isso foi sendo corrigido nos outros documentos, era apenas um alinhamento do governo com a empresa. Foge de todos os nomes, fala que não se lembra, confirma que nunca falou com o Pazuello, mas que já tinha visto o Elcio Franco, mas não dá detalhes dessas conversas, dessas reuniões. O que foi o maior problema para os senadores do G7? Ela se baseia em uma negociação limpa. Se esse contrato foi todo transparente, uma negociação limpa, não teria motivo para o governo suspender o contrato, depois que o anúncio dessa suposta propina veio à tona. Era um contrato bilionário,
para uma empresa que está muito tranquila de não receber esse dinheiro, o governo federal também fala, não, a gente cancelou o contrato, mas estava tudo certo, por que cancelaria, né? A gente dá uma pausa nesse assunto, precisa. Oi, não, isso mesmo. Vai, anuncia aí o nosso convidado. E hoje já começou a falar Cristiano, que é o dono da Davat. Perfeito. Então, assim, gente, a gente já está com o prefeito de Campinas aqui no Bastidores do Poder. A gente vai dar um tempinho na CPI, a gente volta depois da entrevista. Prefeito, bom dia. Ele está na sala? Tá na sala. Agora. Bom dia, prefeito. Ontem o senhor deu o golpe na gente, não conseguiu entrar, né? Falaram que foi uma vingança, vai lá, vamos lá, bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rose, bom dia, Bárbara, bom dia, Zezé. Não foi golpe, eu estava no aniversário de 67 anos do BELOG, lá, que é o Batalhão Campinas, Batalhão Cidade de Campinas, justamente na hora do programa, estava no meio do evento, não teve como sair, infelizmente. Então tá bom. Bom, ontem, prefeito, foi aniversário de Campinas e o senhor anunciou um programa de recuperação da economia e também de proteção à vulnerabilidade, a famílias em vulnerabilidade social. Fala para os nossos ouvintes o que é esse programa e o que o senhor anunciou ontem. Olha, nós anunciamos ontem esse programa que chama PAS, Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas. Ele é um programa que a gente reuniu as ações em 5 importantes eixos. O principal, o que nós apresentamos ontem, foi uma das, eu calculo, entre 15 e 18 ações que serão anunciadas a partir de ontem, nos próximos dias. Esse programa ele tem a duração de agora de julho até o final do ano que vem. E nessa primeira parte do programa, nós anunciamos a criação do fundo garantidor, o fundo de aval, que nós demos o nome de Recomeça. Esse fundo não é novidade no Brasil, acredito que ele seja novidade no estado de São Paulo. Esse fundo é usado muito no Paraná, acho que em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. O município aporta, no caso de Campinas, em torno de 10 milhões desse fundo e faz um chamamento público para as instituições financeiras que querem emprestar recursos usando esse fundo como garantia. Nós conversamos com o mercado, tem muitas cooperativas de crédito interessadas, tem muitas instituições interessadas, e a gente entende que, pelos cálculos que o próprio mercado fez, há a possibilidade de emprestar 130 milhões de reais para as pequenas, micros e para o pequenas empresas, microempresas e o pequeno empreendedor, o microempreendedor individual, que são, no nosso ponto de vista, os que mais sofreram nessa pandemia. Os empréstimos variam de 5 a 80 mil reais, com uma carência de 6 meses. Quer dizer, prefeito, as pessoas que necessitarem desses empréstimos, elas, num determinado momento a ser anunciado, elas vão poder pedir esses empréstimos nesse intervalo aí de quantia de 5 a 80. E aí, a Prefeitura de Campinas, por meio desse fundo garantidor, garante o pagamento em até quanto para essas cooperativas? 70%. 70%. Tá. Isso. Por que a Prefeitura faz essa garantia? Para que os juros possam ser baixos. Nós não queremos que esses empresários, e que tenha carência também, nós não queremos que esses empresários que sofreram na pandemia vão pagar juros altos. Esse é o objetivo, essa é a grande vantagem desse fundo garantidor. A prefeitura vai entrar como fiadora, né, dessa proposta. Um tipo de fiadora para poder... porque tudo isso é muito estudado em termos da taxa de inadimplência, do percentual que esses bancos, essas instituições financeiras já conhecem de inadimplência, de atraso dos pagamentos, e esse aporte da prefeitura possibilita essa redução de juros, essa carência também. Prefeito, durante a pandemia, alguns setores da economia de Campinas chegaram a pedir isenção de impostos, suspensão de pagamento de contas como de água, para poder ajudá-los em relação a toda a crise que foi gerada.
o senhor prevê atender parte desse empresariado nesse pacote? Porque o senhor falou que vai anunciar aos poucos o pacote para poder criar mais clima e mais tensão na gente que é jornalista e quer saber tudo de uma vez só, né? Esse pessoal vai estar incluído ou não? Rose, perdão de dívida e perdão de pagamento de tarifa pública é improbidade administrativa. A não ser que nós mudamos a legislação federal, o prefeito não pode fazer isso. Então, infelizmente, essa demanda, que acredito até que seja justa para alguns setores, ela é, infelizmente, inconstitucional do ponto de vista do prefeito poder perdoar a dívida. Calcula os prefeitos no Brasil se pudessem, numa canetada, perdoar a dívida por algum motivo ou por outro. A lei não permite, infelizmente. Isso é tratado do ponto de vista da lei como improbidade administrativa. Então, desculpa, isso não significa que nós não vamos ter ações importantes nesse sentido. O objetivo é de facilitar essas renegociações da melhor maneira possível, com alargamento do prazo. Isso tudo já está sendo finalizado, estará num conjunto das ações. Agora, o perdão do principal de dívida tributária, a não cobrança de tarifa pública, no caso de água, por exemplo, infelizmente se caracteriza por improbidade administrativa. Então, o que o senhor está dizendo para a gente é que vocês poderão, de repente, renegociar um débito de conta de água, por exemplo, refazer, Refisa, Zezé falou a palavra mágica. Olha, isso está sendo bastante discutido. Nós temos aí, como eu falei, um conjunto de 15 a 20 ações e certamente essas ações estão sendo negociadas, estão sendo estudadas e finalizadas. Bom, prefeito, eu não sei se a Bárbara quer fazer alguma pergunta. Bárbara? Pode ir, Zezé. Rose, perdão. Posso ir? Prefeito, a gente tem agora, assim, no todo o estado de São Paulo, com a vacinação, as notícias de que as taxas de internações elas têm caído em todo o estado e aqui em Campinas também está seguindo esse padrão. Ainda temos mais de 700 pessoas internadas por Covid-19, seja em leitos de UTI ou de enfermaria, mas eu tenho observado que vocês têm diminuído os leitos de UTI, que antes eram exclusivos para pessoas com Covid-19 e já estão passando para outras pessoas com outras enfermidades. Ontem, não sei se o senhor viu, a Unicamp aumentou 5 leitos, abriu 5 novos leitos de UTI Covid exclusivo. Então, isso deu até uma equilibrada. A minha pergunta é, o senhor tem recursos e vai investir nesse povo que ficou pelo caminho aí, sem atendimento para a saúde, porque toda a energia, todo o dinheiro, foi tudo destinado para a pandemia no ano passado e esse ano? Olha, Rose, nós já estamos estudando digamos assim, esses exames, cirurgias eletivas, procedimentos e consultas de especialidades que foram represadas. Inclusive, nós estamos fazendo um grupo na Frente Nacional dos Prefeitos, na Vice-Presidência de Saúde, para discutir isso, inclusive com técnicos e médicos e especialistas da Prefeitura, da PUC, da Unicamp, da São Leopoldo Mandic e também do Conasems, para fazer uma proposta, inclusive, para o Ministério da Saúde, sugerindo a adoção de um programa nacional de enfrentamento à demanda represada pela pandemia. Então, eu vou fazer uma proposta dentro da cidade de Campinas, um programa, e vou também fazer uma proposta para o Ministério da Saúde. Eu estive em Brasília semana passada, comuniquei isso ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a Frente Nacional dos Prefeitos, através da vice-presidência da Saúde, vai tratar esse assunto. É um assunto muito complexo. Nós aqui, na Secretaria, temos trabalhado essa questão já. Não é fácil, nós estamos aí com 7 meses, chegando a 6 meses e meio de governo, tratando da pandemia, cuidando da vacinação, cuidando dos procedimentos que estão represados na pandemia, cuidando também desse pacote de retomada, o PAS Campinas, o Programa de Ativação Econômico-Social. Então, nós estamos trabalhando com muita intensidade nesse sentido. É um trabalho imenso que a pandemia nos proporcionou. Prefeito, a gente viu que o João Dória, quando assumiu lá a Prefeitura da capital,
uma das coisas que ele fez foi chamar hospitais particulares para ajudarem a resolver questões de saúde que vinham já de muito tempo. Existe a possibilidade disso ser feito aqui em Campinas? O senhor já chegou a pensar nisso? Isso foi pensado, Zezé. O João Dória, na época, ele conseguiu algumas doações de exames, procedimentos, lá em São Paulo. Aqui, do ponto de vista da Secretaria de Saúde, se nós não tivermos uma parceria sem custo, nós temos que fazer licitação e comprar esse serviço. Então, tudo isso está sendo analisado, essa questão de parcerias com iniciativa privada e também ações de agilização, adoção de instrumentos de tecnologia para poder minimizar a questão dessa demanda reprimida. Tudo isso vem sendo preparado. Nós devemos lançar algumas licitações na área de saúde, não só para modernização da gestão, mas com o objetivo também de enfrentar essa demanda reprimida. Quando o senhor fala de modernizar a gestão, o senhor quer dizer o quê? Que o senhor vai usar a telemedicina? Ou o senhor vai, de fato, informatizar todos os centros de saúde? Porque a gente sabe que tem centro ainda de saúde que não conversa com outros. Sabemos, por exemplo, eu sei que já tem algumas experiências, que eu lembro que o ano passado foi dada uma coletiva de alguns postos que tiveram aí uma rede de digitalização. Eu não sei como que está isso. Mas a gente sabe, por exemplo, prefeito, que uma pessoa, às vezes, procura um medicamento num posto de saúde de um determinado bairro, não tem, só que num outro posto de saúde existe esse medicamento, mas a rede não conversa com ela mesma, né? E a população fica desassistida. Então, a gente vê que tem uma falha na gestão. E o senhor foi eleito justamente com essa pegada de que o senhor iria melhorar a gestão da máquina pública. É isso que o senhor está dizendo? É esse tipo de serviço que o senhor vai pôr? Isso, Rose. Nós estamos preparando, inicialmente, 3 processos de modernização de gestão da saúde. Um que diz respeito à telemedicina, o outro também diz respeito à questão do almoxarifado, que é uma situação que muitas vezes provoca essa situação que você falou, e a outra também na agilização dos exames de imagem. Então, nós estamos aí já finalizando, acredito que não vai demorar muito para iniciar os processos de licitação de modernização da gestão da saúde também. Isso vai custar quanto? Na verdade, você já tem as verbas destinadas para esses setores. Nós estamos tudo dentro do orçamento da saúde, que não está sendo fácil fazer gestão. Nós estamos gastando aí os 30% na saúde. Chegamos a ter 175 leitos de UTI Covid. O ano passado, o governo federal enviou 170 milhões para o SUS e 130 milhões como compensação da queda de arrecadação. Esse ano não há previsão de repasses extras nenhum. Então, nós estamos fazendo tudo isso dentro do orçamento que é previsto na saúde. Prefeito, ontem, eu acho... Vai lá, Bárbara, você não fez nenhuma de sobrar. A minha é sobre saúde, Zezé. Quer deixar para o final? Não, vai lá, porque saúde, já estamos nesse tema. Prefeito, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, a gente está acompanhando, né, toda essa negociação da Pfizer que está vindo para o Brasil através de Viracopos, e o senhor é muito envolvido, conversa muito com o ministro da Saúde, só que a logística da Pfizer diz que eles estão avaliando que as remessas, a partir de agosto, venham por outros aeroportos também, por conta da demanda. O senhor já tem alguma informação sobre isso? Participou de alguma reunião que possa falar para a gente? Sim, eles estão discutindo a chegada por outros aeroportos por conta de facilitar a distribuição no país. O fato que o aeroporto de Viracopos ele é muito bem localizado para a logística no Nordeste e no Sul, no Sudeste. Agora, havia sim essa discussão de mudança do aeroporto, não porque o aeroporto de Viracopos não tenha condições, pelo contrário, é o aeroporto mais adequado para receber esse tipo de carga. Mas a Pfizer estava discutindo com o Ministério da Saúde, talvez o uso de outros aeroportos para facilitar a logística. Obrigada. Prefeito, ontem a gente viu aí o prefeito se levantando, o pessoal da Confederação Nacional dos Municípios falando sobre a questão da reforma tributária, que
segundo os prefeitos, vai tirar aí um naco bom dos municípios e dos estados, entre 20 e 25 bilhões. O senhor está por dentro do assunto? O senhor está envolvido nisso? Já mobilizou os deputados nossos? O que vai acontecer? Já, a reforma tributária, como está colocada, ela retira principalmente esse valor que você falou, de 25 bilhões dos municípios, por conta do novo tipo do ISS. A verdade é que o governo federal quer o ISS dos municípios, que é uma parte do ISS dos municípios. Então, nós estamos acompanhando de perto, principalmente na Frente Nacional dos Prefeitos, e estamos também iniciando uma articulação com os deputados. No nosso entender, esse projeto, do jeito que está lá, ele é extremamente nocivo para os municípios. Primeiro, porque a Constituição de 88, principalmente no que diz respeito à saúde, tirou a responsabilidade dos governos estaduais e também diminuiu a responsabilidade do governo federal, da União, e jogou no colo do município. E agora vem essa reforma tributária querendo tirar bilhões de reais dos municípios, pegando uma parcela do ISS. Então, nós vamos mobilizar os deputados de São Paulo e também na Frente Nacional dos Prefeitos para fazer uma reação violenta contra a aprovação desse projeto. Bom, quer dizer, uma vez que geralmente quando os prefeitos se colocam contra e de uma forma muito incisiva, o projeto não passa. Então, na verdade, quem fez as mudanças agora foi o relator, né? Isso. Parece que o projeto chegou, seria um projeto que, ok, mas aí o relator teria desfigurado todo esse projeto enviado. Então, o senhor acha que a chance de passar do jeito que está é muito difícil? É muito pequeno? Eu acho. Agora, Brasília, muitas vezes, a gente acha que o projeto não passa e ele passa. Por isso que nós estamos numa mobilização forte na Frente Nacional dos Prefeitos. Nós temos vice-presidências que cuidam especificamente da área tributária, porque os municípios, eu vou até repetir aqui, os municípios têm tido nos últimos, desde a Constituição de 88, os municípios foram sobrecarregados nas suas obrigações sem a contrapartida de repasse financeiro. Então, é uma situação complexa. Todo mundo sabe, não sei se todos os nossos seguidores nas redes sociais sabem, mas o município tem que gastar 15% na saúde, gasta 30%. E muitas vezes não presta um serviço da qualidade que a população merece. Então, esse projeto, do jeito que ele foi formatado agora pelas mudanças, ele é extremamente prejudicial aos municípios. Prefeito, a gente, com a pandemia, ficamos muito em cima só da saúde, dos gastos com a pandemia, e o senhor acabou de colocar aí que está há 7 meses, né, praticamente aí 7 meses do governo. 6 meses e meio. 6 meses e meio. Qual que é a tua percepção de quais são as áreas, nesse ranking nós temos saúde, quais são as outras áreas que o senhor acha que precisa, de fato, de uma intervenção do governo municipal para poder, que são urgentes? Olha, a saúde, claro, ela nesses 6 meses e meio, ela dominou a pauta. Não tem um dia que eu não faço 1, 2, 3 reuniões com a equipe de saúde, da Secretaria, da Rede Mário Gatti. Nós temos aí trabalhado muito forte nessa questão da pandemia. Agora, tem outras questões que são fundamentais. Nós estamos tratando aqui do município a questão na área social, que foi impactada pela pandemia. Nós temos um cálculo aí de quase 100 mil desempregados na cidade, é muita coisa. Então, a área social é uma área que a gente tem trabalhado, não é fácil trabalhar a área social, porque muitas vezes não se trata de uma situação que não depende muito só do município, depende das condições macroeconômicas do país, mas é uma área que a gente tem dedicado bastante. Outra área que nós temos também dedicado é a questão da manutenção da cidade. E uma coisa que eu tenho dedicado também, Rosa, é na questão dos vazios urbanos, tanto na região central como em outras regiões da cidade, de ocupação dos vazios urbanos da cidade, de dar uma destinação mais adequada. Então, assim, e da retomada econômica, porque a retomada econômica, muitas vezes as pessoas imaginam que a gente está trabalhando para a retomada econômica para beneficiar o empresário. Na verdade, não é. Na verdade, o que a gente quer
É claro que o empresário vem para Campinas, mas nós queremos que gere emprego. A melhor política social que nós temos é o emprego. As políticas compensatórias são importantes, mas a gente tem que trabalhar para que gere emprego, renda, e por isso que nesse plano que nós apresentamos ontem, tem um viés forte também de qualificação, de curso profissionalizante, de qualificação para o empreendedorismo. Então, a cidade, uma metrópole como Campinas, de 1.210.000 habitantes, ela tem questões estruturantes que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Prefeito, quando o senhor fala que está trabalhando com a questão dos vazios urbanos, exatamente o que o senhor está fazendo e o que a gente pode esperar de política em relação a esses espaços no futuro próximo? Eu vou dar o exemplo do maior vazio urbano que tem no centro de Campinas, que é o Pátio Ferroviário, a Estação Cultura. Sim. O Pátio Ferroviário tem 310.000 metros quadrados. E é uma área exclusivamente, 100% federal. Ali não tem 1 metro quadrado que é de propriedade da prefeitura. Mas eles já não deram para a prefeitura o direito de uso? Cessão de uso. Não, cessão de uso é empréstimo. Cessão de uso é emprestar. Não deram nada. E há possibilidade deles entregarem a área para o município, prefeito? Zezé, desde o ano passado, mesmo antes de assumir, eu venho acompanhando essa questão. Há uma determinação e uma política do Ministério da Economia, a qual comanda o Patrimônio da União, de fazer a alienação das áreas e vender as áreas federais. E havia esse estudo no centro de Campinas e nós, quando assumimos a prefeitura, começamos a discutir essa questão e nós entramos em entendimento com o governo federal do seguinte ponto de vista: se o governo tem intenção de vender algumas áreas, nós discutimos aqui internamente, não é uma área do município, mas a gente discutiu internamente, e nós fizemos uma sugestão para o governo federal que se tiver necessidade de vender, e aí poderia ser o indutor da revitalização, que fizesse a venda de uma área de 10% a 15% dos 310.000 metros que tem lá, preservando os prédios históricos, preservando o espaço para um parque linear, preservando também o Ceprocamp, tudo isso. E também o ramal ferroviário e a área de operação ferroviária. E nós tivemos sucesso nesse processo. Tanto que o governo federal entendeu que não era possível vender lá 200.000 metros quadrados, aceitou essa proposta do município, e aí nós tínhamos uma ideia inicial que era propor para o município fazer uma operação urbana, vender a área vinculada à revitalização dos imóveis históricos. E isso não andou no governo federal, pela dificuldade burocrática que tem, mas o governo federal estava com boa intenção, e nós entendemos aqui no município o seguinte, que a prefeitura o município já tem legislação que contempla o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e as contrapartidas, que caso o governo federal faça a venda de uma área pequena lá, de 40, 50.000 metros, 45, dentro dos 10, 15% que nós sugerimos, com frente lá para Salles de Oliveira, não para a área histórica do local, nós poderíamos, na contrapartida, garantir a revitalização, o restauro e a instalação de um parque linear no centro da cidade, sem a necessidade de constar no edital de venda do governo federal. Porque o município tem lei que exige, inclusive dentro da lei de uso e ocupação do solo, da lei de zoneamento urbano, que já é prevista lá. Não haverá necessidade nem mudança de lei de zoneamento urbano. Torcer, né? E isso daí está em negociação, prefeito? Está em negociação avançada. Muita gente pergunta por que isso não foi anunciado ou por que isso não está sendo discutido na Câmara e em outros lugares. Primeiro, que a área, como eu disse, é 100% federal, da União. Segundo, que isso está sendo tratado com muito cuidado através do entendimento e todo o processo de venda dessa pequena parcela da área seria feito tudo pelo governo federal. Dentro desse projeto de revitalização. Fica uma situação mais possível, mas eu digo, está na mão do governo federal. É preciso dizer que o governo entendeu
que não era possível vender uma área grande lá, porque você teria dificuldades de urbanizar uma área de 100, 150 mil metros lá, e a gente conseguiu esse entendimento do governo federal, que ele entendeu também que a importância desse projeto, dessa venda dessa área, para o município usar a contrapartida na própria revitalização do centro. Ok. Oi, Bárbara. Não, precisamos ir para o intervalo, porque o prefeito tem outro compromisso. Tem serviço, né? Não pode ficar aqui batendo papo com a gente, né? Não, mas é um prazer conversar com vocês. Às vezes a gente fala só de pandemia, porque a pandemia virou um tema, o único tema parece que existe. As pessoas perguntam se eu sou médico, a minha especialidade é urologia. Eu falo, a minha especialidade era urologia, agora a minha especialidade é em pandemia. Então, assim, o que eu já li de epidemiologia da pandemia, de tudo, o que eu já discuti as situações, eu acabei perdendo o meu conhecimento que eu tinha em urologia, agora estou sendo um epidemiologista especializado em pandemia. Que bom, não precisou nem fazer uma pós-graduação, nem um doutorado, nem um mestrado, foi fácil, né? Teria sido mais fácil. Eu acho que teria sido muito mais fácil fazer uma gestão dessa, iniciar uma gestão pública dessa, com uma pandemia, e principalmente com uma segunda onda agressiva como nós tivemos, não foi fácil. Não foi fácil. Muita gente pergunta, é mais fácil porque você é médico? Por um lado é mais fácil, mas por outro lado você sabe a situação real dos pronto-socorros, das unidades de atendimento, então aquilo te toca mais. Toca mais. Então, eu lembro que uma vez, numa conversa, o senhor, vou chamar você de você me falou assim, às vezes eu tenho medo de acordar à noite e falar assim, tem gente esperando sem atendimento na porta de saúde, lembra? Logo no começo? Olha, quando nós chegamos aí a mais de 200 pessoas na fila de espera por UTI, por enfermaria, foi no mês de março, foi um período tão difícil que eu passei basicamente 2 semanas sem dormir direito. Deitava meia-noite e meia, 1 hora, acordava 2, 3 vezes à noite. Quando acordava no outro dia, eu atendi o telefone do presidente da rede, Mário Gatti, eu tinha medo de atender o telefone dele, ficava fazendo até orações para que as notícias fossem... Mas não é fácil. Quando a gente teve que tomar a decisão de fazer intervenção no Hospital Metropolitano também, foi muito difícil. Não é fácil você ocupar uma unidade... Uma pedrada do tanto que você tomou. E assim, quando você faz as medidas restritivas, quantos amigos meus não entendiam, eram radicalmente contra. E assim, eu sempre falei com a equipe da saúde, do Mário Gatti, falei, vamos fazer a coisa certa. Não tem que fazer a coisa certa. Que vai... E deu certo. Só para terminar, no mês de abril, Campinas teve 12, 13% de mortes, menos comparado com o mês de março, e o estado de São Paulo teve 40% a mais, a média do estado de São Paulo. Então, a cidade enfrentou bem a pandemia. Foi fácil? Não. Teve problemas, muitos problemas, mas enfrentou bem a pandemia, tem trabalhado bem na vacinação, nós temos trabalhado bem. A gente não faz publicidade, mas a cidade de Campinas, várias prefeituras do Brasil inteiro ligam perguntando por que aqui está indo bem, foram as nossas medidas, a gente passa o que foi feito. Então, assim, mas não é fácil. E pandemia como essa, não dá para contar vitória, não dá para achar que já ganhou. Essa pandemia é terrível do ponto de vista das surpresas e dos sobressaltos que ela nos provocou nesses últimos meses. Bom, prefeito, muito obrigada. Tenha um bom dia, governa direitinho aí pra gente, tá bom? É o que eu estou tentando fazer, Zezé. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Zezé. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço, prefeito. E agora a gente vai para o intervalo e vai liberar a Bárbara Guimarães, que ela tem que vir para Campinas. Exato. Agora eu tenho que sair de Brasília e voltar. Tem que vir para cá. Obrigada. Bom trabalho para vocês, obrigada, meninas. Bárbara. Beijo. Tchau. Bom, e vamos para o intervalo.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança em Aracaju, no Estádio Batistão, às 19 horas. E no sábado, a Ponte Preta enfrenta o Remo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol! Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Corredor Dom Pedro com boas condições, motorista não perde tempo na rodovia Dom Pedro, faz um bom caminho pelo anel viário Magalhães Teixeira, também não encontra dificuldades na Zeferino Vaz. Vem aí o aniversário de 35 anos da Fast Shop. São ofertas incríveis e descontos especiais. Aproveite, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo de São Paulo vai contratar 20 mil pais ou responsáveis de estudantes em situação de vulnerabilidade social da rede estadual paulista para atuarem nas escolas. O programa Bolsa do Povo Educação vai pagar uma bolsa mensal de R$500 para que eles trabalhem nas escolas atuando no acompanhamento dos protocolos sanitários. A jornada de trabalho será de 4 horas por dia e vai até dezembro. As inscrições serão de 19 a 31 de julho e podem ser feitas pelo site Bolsa do Povo. Para se inscrever, será necessário o número de registro do aluno, o RA. Para participar, é preciso ser responsável legal pelo estudante da rede estadual, estar desempregado há pelo menos 3 meses, ter entre 18 e 59 anos de idade e morar próximo à unidade escolar. Um dos critérios preferenciais é estar cadastrado no CAD único. As contratações vão começar no dia 16 de agosto. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba.
E olha, a Rose falou que a gente ia ter uma overdose aqui de republicanos, Dário Saad e Rodrigo Manga, no mesmo dia. É isso, né, Rose? Prefeito, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando dessa entrevista, deixar um abraço todo especial para o prefeito que me antecedeu, o prefeito Dário, e logo quero estar visitando aí a cidade de Campinas. Nós somos do mesmo partido, já nos falamos algumas vezes por telefone, e obrigado por oferecer esse espaço bastante importante, essa audiência bastante importante, para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Obrigada ao senhor. Rose? Prefeito, Sorocaba foi uma das cidades mais afetadas pela pandemia. Às vezes, quando entravam os repórteres de Sorocaba na TV Bandeirantes, eu tinha a impressão que eu ia ficar descabelada, brincando com o senhor, né? Eu imagino o senhor como deve ter ficado nesse período todo. Realmente a situação foi muito séria. Como que vocês trabalharam e lidaram com essa questão do coronavírus aí na cidade? E por quê, né? E por que foi tão séria, tão, né? Quando nós assumimos no dia 1º de janeiro, nós já nos deparamos com superlotação nos hospitais e filas de espera, no dia 1º de janeiro. Então, o primeiro decreto que nós fizemos foram de medidas para ver a questão do Covid. Então, nós ampliamos as linhas de ônibus aqui na cidade e ainda nos primeiros 15 dias aumentamos em 50% os leitos de UTI e de enfermaria que existiam na cidade. Hoje, passados 6 meses, nós já temos 350% a mais de leitos disponíveis. A gestão anterior, não falar mal, mas optou por fazer os hospitais de campanha, aquele que você monta e desmonta. E quando nós assumimos, o hospital de campanha já havia sido desmontado e tinha ido embora. Quer dizer, aquele recurso que foi investido, e na época veio um dinheiro considerável do governo federal, 90 milhões de reais, que foram investidos na pandemia, ficou tudo em 2019. Então, em 2020, nós assumimos sem o recurso do governo federal. Então, a nossa opção foi fazer o quê? Enfrentar esse problema, investir nas nossas próprias unidades e não nos hospitais de campanha. Então, as nossas UBSs e as nossas unidades pré-hospitalares, as UPAs e UPHs, hoje contam com UTIs, com respiradores, com aparelhos de hemodiálise, tubos de tubulação de oxigênio, que garantem um atendimento para a população do Covid. E agora, graças a Deus, que a gente conseguiu enfrentar esse cenário com outras medidas que nós fizemos, barreiras sanitárias, intensificação na vacinação, e graças a Deus hoje nós não temos fila de espera aqui na cidade de Sorocaba, e nós conseguimos uma estrutura paralela, que são essas unidades básicas de saúde, que vão nos ajudar agora em outras patologias. Por exemplo, nós conseguimos, através de emendas impositivas, alguns deputados enviaram para nós, o deputado republicano, o deputado federal Marcos Pereira, ele conseguiu encaminhar R$2.600.000. O deputado Cezinha da Madureira, 2 milhões. Deputado Herculano Passos, R$2.500.000. Deputada Bruna Furlan, R$1.500. Todo esse recurso nós estamos colocando exclusivamente desses deputados para os mutirões, onde nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. E nós só vamos conseguir zerar porque nós vamos poder realizar agora nas nossas unidades. Senão nós teríamos que alugar um hospital, pagar um hospital privado para realizar esses mutirões. Então, Sorocaba tem uma fila quilométrica de anos de pessoas que esperam 2, 3 anos para conseguir uma cirurgia de vesícula, para conseguir uma catarata, que será zerado ainda esse ano, graças ao investimento que nós fizemos da Covid, estruturando as nossas unidades. Então, uma estrutura e agora vai ficar a população. Os leitos de UTI que vocês abriram para atendimento de paciente Covid, o senhor não vai desativá-los, o senhor vai permanecê-los para poder atender outros pacientes. São nossos, exatamente. Nós não alugamos, né? Nós adquirimos os equipamentos, estruturamos as nossas redes, adquirimos respiradores, adquirimos equipamentos de hemodiálise que vão ficar para a nossa população, uma estrutura que nunca teve antes na cidade. Prefeito, eu lembro que no primeiro semestre, Sorocaba acabou também entrando aí numa polêmica por conta da questão do kit Covid, né, da uma orientação da rede pública. Depois de passar por toda essa questão de contaminação e da própria vacinação, como que o senhor vê
O kit Covid, o senhor defende o kit Covid ou o senhor defende a vacinação? Qual que é a tua opinião? É dos dois. Existia uma portaria do Ministério da Saúde que liberava que as cidades que quisessem aderir ao tratamento precoce, que é o tratamento que inicia nos primeiros sintomas, poderiam fazer baseado naquela portaria. Então, existe uma demanda, uma parcela da população que gostaria desse tratamento. Existem estudos médicos que falam da comprovação, outros que falam contrários. Então, o que nós fizemos? Nós separamos algumas unidades que chamamos unidades sentinelas. São 8 essas unidades, onde a pessoa que quiser fazer o tratamento precoce, ela pode ir até uma dessas unidades, vai passar por uma avaliação médica. Se o médico entender, depois de examinar essa pessoa, que ela vai fazer, ele pode prescrever esse medicamento. Em paralelo a isso, eu tenho que parabenizar, eu não sei se foi assim em Campinas, mas nós conseguimos aqui em Sorocaba receber todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde. Nós conseguimos estruturar, junto inclusive com a iniciativa privada, a questão de armazenamento. Isso deu um número maior de vacinas que nós recebemos, podendo aí acelerar a vacinação sem cadastro. Então, as pessoas aqui são vacinadas pela faixa etária sem a necessidade de fazer cadastro. Então, nós temos aqui a vacina da Janssen, Coronavac, AstraZeneca, a Pfizer. Qual percentual da população está vacinado aí em Sorocaba, prefeito? Estamos chegando a 70% da população vacinada de 18 anos a mais. Então, um número bastante... Primeira dose. Primeira dose. É um número bastante importante e a esperança, né? A gente entende que a vacinação é um dia único. Acho que o grande desafio da humanidade, a gente conseguiu imunizar toda a população. Eu acho que a gente vai estar prestes a vencer esse pesadelo, né? Ninguém aguenta mais essa questão do coronavírus. Todo mundo perdeu entes queridos, amigos, esse medo que tomou conta da nossa sociedade. Em paralelo a isso, nós fomos eleitos aqui como presidente da região metropolitana de Sorocaba, como foco principal, são 27 cidades, com foco principal da retomada da economia. Então, nós estamos articulando junto às cidades da região esse momento pós-pandemia. Sorocaba criou uma estabilidade agora, eu quero estender isso à Câmara Municipal, à imprensa que tem nos ajudado, em nome da Rádio Bandeirantes, estendo para todos os veículos de comunicação da cidade e da região, que tem gerado números positivos na economia. Nós atingimos, segundo o CAGED, o melhor resultado dos últimos 14 anos na geração de empregos. Somente nos últimos 30 dias, 7 mil empregos foram gerados aqui na cidade de Sorocaba. E qual o segmento, prefeito, qual o segmento que tá gerando todo esse emprego? Indústria e comércio. Somente na arrecadação, nós já tivemos uma arrecadação maior no momento de pandemia. Observe que no começo do ano passado não tinha pandemia, mas comparado com o ano passado, no mesmo período, de 137 milhões de reais a mais. E uma previsão que vai chegar a mais 130, totalizando 267 milhões até o final do ano. Então, uma arrecadação bastante importante que mostra a confiança do empresariado aqui na cidade. E a ideia é a gente unir agora a nossa região metropolitana para que as empresas que não ficarem em Sorocaba fiquem aqui na nossa região, ou empresas que iam para uma região, uma cidade da nossa região, e de repente não fecha a conta lá, não tem o espaço necessário, a estrutura fica em Sorocaba, para que a gente possa estruturar e fazer a nossa cidade crescer. Um assunto importante. Então, o fechamento do comércio não influenciou na arrecadação da cidade? Ou seja, esse segmento de serviços e do comércio não é importante nessa questão de arrecadação de impostos? Foi importante o trabalho que nós fizemos em paralelo. Quando, por exemplo, foi fechado o comércio e foi liberado o drive-thru para os comércios que tinham, nós fizemos uma alteração no decreto permitindo que todos os comércios, todos que tinham ou não legalização, bastava protocolar na Secretaria de Mobilidade e teriam liberação para fazer esse drive-thru, para diminuir o prejuízo das pessoas. Então, foram algumas ações nesse sentido que possibilitou um prejuízo menor, né? Porque não tem que não ter prejuízo, mas um prejuízo menor, e manteve essa economia aqui na cidade de Sorocaba. Outro fato importante, Rose, é que nós tivemos nós estamos em uma campanha chamada A Fome Não é Fake. Inclusive, ela foi destaque no Jornal Nacional,
nós conseguimos arrecadar e distribuir mais de 50 mil cestas básicas nesse período de pandemia, com a ajuda da população ajudando pesado nos pontos de vacinação, e também com a ajuda da imprensa e das igrejas evangélicas, igrejas católicas, que nos ajudam tanto na arrecadação, como na preparação dessas cestas básicas para enviar para a população. Somado às super cestas que nós estamos distribuindo nas escolas, que são mais 120 mil cestas, então totalizando 170 mil cestas básicas, é o maior número somado dos últimos 5 anos, porque muitas famílias, principalmente aquelas pessoas mais carentes, uma manicure que não pôde trabalhar, um cabeleireiro, uma pessoa que vendia só água como ambulante e por um tempo foi proibido de sair, ou não tinha cliente para comprar o seu produto, passaram fome, e essa campanha tem sido muito importante, salvando vidas aqui na cidade. Prefeito, eu me lembro que durante os debates aqui na TV Bandeirantes, o senhor sempre falava que queria pegar os bons projetos de outras cidades e implementar em Sorocaba. Eu sei que nesses 7 primeiros meses aí a prefeitura ficou muito em cima só da pandemia, mas eu gostaria de saber o que o senhor vai trazer, o que o senhor conseguiu fazer além dessa questão da saúde aí no município. Nós já conseguimos fazer bastante coisa. Por exemplo, na área da saúde, nós já protocolamos o edital de chamamento do novo Hospital Municipal de Sorocaba. Nós vamos ter aqui um hospital municipal, um modelo que a gente está trazendo. Uma das cidades que eu acompanho bastante foi a cidade de Barueri. O prefeito Furlan abriu bastante as portas, uma cidade que tem um trabalho importante, o prefeito com uma aprovação importante e um sistema de saúde bem bacana. Então, nós já iniciamos esse processo, já transformamos algumas UBSs em PA 24 horas, na campanha a gente falava em 4, e já transformamos 2 delas, a do Carandá e também a do Júlio de Mesquita. E hoje, antes de iniciar essa entrevista, eu fui para a Câmara protocolar aquele que será o maior programa habitacional da história da cidade, Casa Nova Sorocaba. Não sei se vocês lembram disso no debate, isso gerou até a oposição gerava dúvida, tentava desdenhar desse projeto, onde nós estamos cedendo os terrenos para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. É um projeto que já existe em São Paulo e nós aprimoramos ele e trouxemos para a realidade de Sorocaba. Então, esse primeiro serão, aqui no Jardim Tropical, 1.044 apartamentos. O total de 14 mil famílias serão atendidas no projeto como um todo. Pessoas que não têm renda nenhuma ou que moram em área de risco vão poder ter a sua casa própria gratuitamente. Aquelas pessoas que pagam... Quem vai pagar isso, prefeito? É que eu tenho dificuldade aquelas pessoas que pagam aluguel, elas vão poder adquirir a sua casa própria pagando um valor bem menor do que ela paga do aluguel. Como isso, mano? O valor do imóvel, o valor do terreno, que são em ótimas localizações, esse valor vai ser subsidiado pela construtora. Então, a construtora, vamos supor que o valor de terreno vale 1 milhão e o apartamento custa 100 mil reais, então daquele empreendimento, nós vamos ter 10 unidades para disponibilizar, para a gente fazer doação ou para fazer o subsídio para aquelas pessoas. Mas o total serão de 40 empreendimentos. Então, esse subsídio do terreno vai possibilitar a prefeitura, através de um cadastro que nós estamos finalizando no dia 31 de julho, está aberto desde fevereiro, atender as demandas e realizar o sonho da casa própria para essas famílias, sem a prefeitura gastar R$1, utilizando apenas aquele patrimônio que já é nosso. Então deixa-me ver se eu entendo, porque geralmente eu vejo isso em construtoras mesmo, em prédios, que eles vão lá, veem uma área, ficam interessados na área, aí você vende o terreno, quer dizer, vende em troca de 2 unidades naquele prédio. É a mesma coisa. Estamos fazendo isso com o poder público. Ah, tá ok. E o projeto, o senhor não tem problema? Vai passar na Câmara? Tá tudo certo? Nós já aprovamos na Câmara o projeto. É uma emenda constitucional do Estado. Nós regulamentamos aqui na Câmara. Aprovamos o programa Casa Nova Sorocaba no começo de ano. E hoje, agora os projetos que estão sendo aprovados são os terrenos específicos. Então, não tem problema nenhum. Os vereadores
hoje estava lá, conversei com o presidente, com o líder, com os demais vereadores. A ideia é que eles aprovem ainda na semana que vem, para já juntar no edital de chamamento. E esse primeiro empreendimento, a ideia é que a gente coloque a pedra fundamental já em dezembro. O sorteio aconteça em janeiro e até dezembro do ano que vem a pessoa já possa estar morando nesse apartamento. E o que é legal, Zezé e Rose? Esse apartamento não será construído em locais distantes da cidade. Será onde já existem escolas, já existe farmácia, já existe supermercado, já tem creche. Esse novo conceito de você ter, inclusive, as pessoas morando perto de onde elas trabalham e tudo mais. Exatamente. Né? Questão de mobilidade, de dignidade, apartamentos que nada contra o CDHU, nem quem mora em CDHU, mas apartamentos com sacada, com piscina, com área gourmet, do jeito que a população merece. Você está oferecendo aí um empreendimento que não seria oferecido para uma população de baixa renda, mas o senhor está oferecendo agora, elas vão ter direito a isso. Exatamente. Mas o pessoal vai poder pagar condomínio, essas coisas? Tem alguma coisa acertada nesse sentido, prefeito? Tem. A parcela do imóvel que a pessoa vai pagar, aquela que for pagar, que é uma parcela, é gratuito, que são aqueles que moram em área de risco, não tem renda. A parcela do imóvel vão ser parcelas em média de R$150 a R$200. Para quem que paga um aluguel de R$700 que não volta nunca para a pessoa, então se ela tiver um condomínio de mais R$100, R$120, ela vai ainda ter um benefício bastante grande pagando aquilo que é seu. Prefeito, que é a média que nós avaliamos, tá? Em São Paulo. Aqui em Campinas, a Coab, ela teve que montar um curso de convivência para esse pessoal que morava em área de risco, que morava em outros locais mais vulneráveis, para poder aprender algumas regras de convivência, como é a questão de não jogar lixo, de não brigar. Eu não estou dizendo que isso só acontece entre os pobres, não é isso, não é nem discriminação da minha parte, mas é algo que foi observado aqui em Campinas. Quando foi retirado as pessoas de áreas de ocupação e de áreas vulneráveis e foram levadas para um empreendimento imobiliário, ali surgiram Minha Casa Minha Vida. Muitos conflitos, foi isso, exatamente, Zezé. E aí a Coab teve que montar um curso para os moradores para poder trabalhar isso com eles. Vocês estão prevendo isso ou o senhor nem sabia que isso acontecia? Como que vocês estão vendo essa questão? Sabia, nós estamos prevendo isso, mas aqui vai acontecer em menor escala. Por quê? Porque esse modelo que foi feito em Campinas e que também foi feito por gestão anteriores em Sorocaba, pega todo mundo de área de risco e coloca todo mundo no mesmo conjunto habitacional. Então, aquelas pessoas não viveram ali nunca no apartamento, nunca respeitaram regras de condomínio. O nosso programa é diferente. Nosso programa, uma parcela dessas pessoas vem de área de risco, uma parcela dessas pessoas vem já de um aluguel e a outra parcela vai adquirir esse apartamento. Então, vai haver ali, entre essas camadas que vão estar morando em conjunto, um entrosamento. Então, um vai aprendendo com o outro. Então, a ideia é que esses problemas que aconteceram nos grandes conjuntos habitacionais, que eram geralmente, não sei aí, mas aqui foi em lugares distantes, quer dizer, a pessoa, quando vai morar, não tem nem creche, não tem supermercado, não tem ônibus, não tem nada, tem que levar todos os equipamentos, gera um desconforto muito grande. Esse problema tende a ser minimizado, já que nós estamos colocando essas famílias em conjuntos e uma influenciando a outra. Ô, prefeito, em relação à crise d'água, como é que está Sorocaba? Aqui em Campinas, isso já nos preocupa. E como que está aí? Olha, em Sorocaba nós acabamos antecipando e estamos, inclusive, inaugurando uma estação de tratamento no dia 23, uma estação de tratamento aqui que vai atender os bairros que teriam a possibilidade de faltar água. Então, nós não temos esse risco. Inclusive, ontem eu falei com o doutor Farto Neto, do GAEMA, vendo a possibilidade, a legalidade de nós podermos ajudar cidades vizinhas, como a cidade de Araçoiaba da Serra e a cidade de Itu. Itu não pediu, o prefeito de Itu não pediu, mas já sei que está acontecendo um problema lá. O prefeito de Araçoiaba pediu para ver a legalidade de Sorocaba poder fornecer água nesse momento crítico para essas cidades. E se a gente conseguir, nós vamos fazer isso. Mas, graças a Deus, nós conseguimos essa antecipação e inauguração rápida
dessa estação de tratamento que, graças a Deus, vai permitir que não falte água aqui em Sorocaba, podendo até ajudar outras cidades. Bom, prefeito, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores. Eu sei que o senhor deve ter muita coisa para fazer aí, além de ficar aqui batendo papo com a gente, né, prefeito? Eu quero um abraço para Sorocaba e um abração para o senhor. Muito obrigada, viu? Obrigada, prefeito. Zé, Rose, toda a equipe do programa Bastidores do Poder, a Rádio Bandeirantes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês e sempre que vocês puderem abrir esse espaço bastante importante, eu faço questão de estar aí. Um abraço especial a todos os ouvintes e que estão acompanhando através de live aqui em Sorocaba, para os munícipes aí de Campinas também. Um forte abraço para o prefeito Dário. Nos próximos dias quero estar tomando um café com ele aí. Tá certo, obrigada, prefeito. Obrigada, tchau, prefeito. E a gente vai agora para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Vocês nos esperem. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. É como faz Dona Maria. É como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu. Aproximando gerações. Café Pacaembu. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Pela Von Zuben, motorista faz um bom caminho, não encontra dificuldades na Engenheiro Francisco de Paula Souza, também boas condições pela Avenida da Saudade e Rua Abolição. Coxinha de frango, bacon, cebolinha, quirera, eu sei que já tá com água na boca. Nesse inverno, prato de quirera caldo bom deixa tudo mais gostoso. Caldo bom, por que não festa julina? Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a Casa Branca está avançando com esforços de conscientização sobre vacinação e campanhas de combate à desinformação à medida que a variante Delta ameaça se tornar ainda mais difundida. Inclusive, a popstar Olivia Rodrigo acabou visitando a Casa Branca para se encontrar com o presidente Joe Biden e o Dr. Anthony Fauci para promover vacinas entre os americanos mais jovens. A desinformação sobre vacinas, especialmente mitos e ceticismo infundado promovidos por alguns republicanos, tornou-se um problema urgente de saúde pública. Enquanto isso, a Indonésia está se tornando rapidamente o novo epicentro Covid-19 da Ásia, relatando mais casos diários do que até mesmo a Índia, duramente atingida. A Indonésia relatou 54.517 novos casos de Covid-19, marcando um novo recorde nacional diário. E as autoridades de fronteira aqui dos Estados Unidos supostamente
prenderam ou rejeitaram 188.800 migrantes da fronteira Estados Unidos e México no mês passado. Esse é o maior número mensal em pelo menos uma década. No geral, as travessias de fronteira entre os dois países estão em alta desde maio de 2020. Os Estados Unidos agora vinculam mais de 30 mil anúncios de rádio por mês na América Central para impedir a migração como parte de uma missão maior na área para atacar as causas de tais influxos. Domesticamente, os beneficiários da ação deferida para imigrantes que imigraram na infância estão tentando desesperadamente manter ou renovar as autorizações de trabalho em meio a um acúmulo de pedidos que se acumularam durante a pandemia. Em alguns casos, os trabalhadores estão perdendo seus empregos e também seguro-saúde, apesar de solicitarem renovações dentro do prazo. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Um anúncio aí de uma pessoa que faleceu, né, depois de 100 dias. Deixa eu pegar aqui, é um delegado, né, aqui de Campinas. Deixa eu só pegar aqui certinho, Zezé. É o doutor Nestor Sampaio. Nestor Sampaio, delegado seccional de Campinas. Ele faleceu ontem. E às 18 horas ele ficou 100 dias, gente, 100 dias internado num leito de UTI aqui de Campinas, de um leito de UTI. E lembrando que a média de internação geralmente é de 20 dias, né? Então, é uma tristeza, né, Zezé? E ele era novo, viu, Zezé? Ele era super novo. Devia ter 40 anos, 40 e poucos anos. Olha, a gente falou do Gil, né? Do Gilmar, que também morreu. Olha, só essa semana, 2 policiais civis, assim, é uma coisa, viu, Rose? Rose, a gente prometeu para os nossos ouvintes que a gente falaria um pouco da CPI. Eu dei uma olhada lá na CPI e quem está depondo é o Cristiano, né, que seria o cara da Davat, o representante oficial da Davat aqui no Brasil, né? Mas, olha, Rose, a Folha de São Paulo trouxe uma história aí falando realmente com o dono da Davat, lá nos Estados Unidos. E olha, cara do céu, que coisa louca, essa história... Conta um pouquinho, Zezé, eu não li essa eu vi que é a manchete dizendo que não era para vender vacina, era só um facilitador do negócio. O que significa isso? Ele não tinha 400 milhões de doses de vacina para vender, mas ele conhecia alguém nos Estados Unidos, ele está lá no Texas, que poderia intermediar a venda dessas 400 milhões de doses da AstraZeneca. Embora a AstraZeneca diga que ela não vende para privado, é só para governos, e toda a venda dela aqui no Brasil será por meio da Biomanguinhos, ali da Fiocruz, né? Aí, então, será que eles atravessaram? Ele fala que ele foi procurado por um coronel, Rose, um coronel que tem uma história que o irmão dele foi preso numa operação da Polícia Federal esse ano. Gente, é a coisa mais esquisita do mundo. Enfim, é um rolo. Ele diz que esse Cristiano que está depondo não era CEO aqui, era só um vendedor, e que o pedido para ele vender essas 400 milhões de doses, que ele fez umas contas lá que o Brasil tinha uma população de 200 milhões, então 2 doses, 400 milhões. A coisa sim, Rose,
sabe, essas contas no papel de pão, cara. Ele diz que quem procurou por ele lá foi então esse coronel, e aí o Cristiano foi indicado, e aí o Cristiano começou as negociações, e que no meio das negociações o Cristiano falou, só que você tem que vender para uma empresa brasileira que vai fornecer para o Ministério, e essa empresa é a ONG lá do pastor Rose. Nossa! Rose. Ele fala que ele não conheceu o Dominguete, que o Cristiano chegou a falar do Dominguete para ele, tem mais uma pessoa que eu vou ter que colocar aqui para trabalhar, você se importa? Aí, aparentemente, ele não disse nem que sim, nem que não. E aí, a última notícia que ele soube do Dominguete foi quando estava aqui, que estava negociando e que pediu, e que o Roberto Dias pediu propina. Enfim, é difícil até entender o tamanho do nonsense desse povo. Nada faz sentido, Rose. Nada. Como é que o Ministério da Saúde negocia com um grupo que não é oficial do Ministério? Não é uma empresa. Ele está negociando com lobista, a impressão que eu tenho. Nem sei se isso é chamado, posso chamar de lobista, porque senão eu vou ofender. Eu vou ofender. Agora, eles sabiam, porque o Ministério da Saúde, ele sabia que o único que era representante da venda e de negociação da AstraZeneca era a Bill Manguinhos. Você concorda comigo, Zezé? Sim. Ou será que eu estou ficando doida? Rose, não, com certeza. Mas assim, olha, meu Deus do céu, um bando de picareta, Rose. E aí eu fico pensando o seguinte, a nossa BIM, sabe, cadê esses órgãos oficiais aí aonde que eles estão trabalhando para não estar ligado nessas coisas, Rose? Pois é, gente, que doidura, que doidura. Olha, é assim, um absurdo, né? Um absurdo. Agora, Zezé, e também tem a história lá que a CPI, né, já está com caminho aí para poder chegar à família Bolsonaro, né? Isso, conta aí, Rose. Então, da Bela Megali. Da Bela Megali, a matéria do Globo, né? Em que eu estou tentando me ajeitar aqui na câmera, Zezé, em que ela disse que ele já tem um caminho para poder chegar principalmente ao Flávio Bolsonaro, que é a relação aí, justamente da Covaxin, né? Da Covaxin, isso, Covaxin, em relação ao relacionamento do Flávio com os empresários da Covaxin, com o Maximiliano, é tanto nome, com o Maximiano, né? E também as relações dele com organizações sociais ligadas a hospitais no Rio de Janeiro. O que eu estou entendendo, Zezé... Isso foi denunciado, inclusive pelo Witzel, quando ele foi ouvido, Rose. Pois é. Então, eu estou achando que aí pode ser um caminho que a CPI pode traçar e colocar o governo dentro das denúncias. Porque até agora, para mim, o que está posto é só prevaricação. Eu não em relação do Bolsonaro. Mas agora eu começo a levantam a suspeita do Flávio estar enrolado. E o Flávio, gente, como o Flávio é um nome que vira e mexe, ele aparece em casos de suspeita de corrupção, enrolo. É incrível. Eu falei, gente, será que ele é o PC Farias do Bolsonaro? Cara, eu acho que eu não duvido. Não sei. Porque é impressionante. Aí o que a CPI vai fazer? Eles devem... até o Vastef. O Frederico Vastef, até ele vai ser investigado. Assim, eles vão por esse caminho, porque eles se espantaram quando houve um depoimento de alguém da Covaxin, do Miranda, o Luiz Miranda, deputado federal, que denunciou ter colocado o presidente a par do que estava rolando e o presidente não fez nada.
né? Quando o Luiz Miranda foi dar o depoimento na CPI, o Vacef entrou que nem louco, gritando, e os senadores acharam isso muito suspeito. E depois a informação de que o Flávio tenha pego esse Maximiano pelo braço e ido com ele até o BNDES para ver a possibilidade do cara pegar um empréstimo. Gente do céu, Rosa. Tem coisa aí. Nossa Senhora, tem coisa, Rosa. Tem sim. Então, eu acho que é um caminho. Inclusive, a CPI deve aproveitar essas 2 semanas de recesso para fazer os senadores vão visitar o Rio de Janeiro para poder fazer levantamento dessas denúncias que foram feitas pelo Witzel e tentar achar um caminho aí, porque nesse momento eles não têm como pedir oficialmente, Zezé, ou incluir o Vacef e outras pessoas ligadas a essas ONGs para depor na CPI. Isso, nada disso, eles não têm. Então, por isso que eles vão aproveitar essas 2 semanas para tentar achar o caminho das pedras e buscar aí uma forma de começar a investigar. Olha, Zezé, estou começando a achar que o Flávio, por isso que o Flávio fica tão nervoso e provocando todo mundo. Ontem a senadora... Simone Tebet, eu assisti, ele falou assim que ele começou a tentar impedir ela de falar, mas ele não foi assim, um negócio normal, assim, vindo de ela políticos. falava, repete o que você não, disse. Isso eu não ouvi. Isso eu não ouvi. Fala no microfone o que você falou. Então, isso eu não ouvi, isso eu não tenho. Eu assisti o vídeo que o Globo colocou, eu não sei se foi o Globo, não sei que jornal que foi, e aí eu não vi nada que pudesse provocar isso que ele falou para ela, repete. E eu procurei e não achei em lugar nenhum, né? Mas ela foi para cima dele, ela deu uma invertida nele, viu, Zezé? Ela foi para cima, deu uma invertida, merecida mesmo, porque ele entra lá não como um senador comum. Ele é desrespeitoso. Por ser filho do presidente, ele se comporta como se ele tivesse mais direitos do que os senadores. Então, ele precisa entender que, da mesma forma que ele foi eleito, os demais senadores também foi. E ele tem exatamente o mesmo quinhão que todos os senadores têm naquela casa. Então, ele é muito desrespeitoso. E ela foi para cima. E ele baixou a bola, viu, Zezé? Nossa Senhora. Olha, Rose, se eu fosse esse cara, eu colocaria minha barba de molho, porque a coisa não tá simples para ele, não. Pois é. Se ele tiver algum rabo preso, fica esperto, porque isso vai vir à tona. E eu não duvido que ele tenha. Como você não duvida, eu também não duvido. Porque, ele cheira a podre. Aquela cara dele, Rose, que é a cara dele, assim... Bom, olha, enfim. O Eduardo Bolsonaro acabou de dizer que não está descartada a possibilidade, então, de uma nova cirurgia do pai dele, presidente Jair Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro. Assim, eu desejo que tudo corra bem, que ele se restabeleça logo e que volte para o Palácio do Planalto. E se for para sair de lá, que seja por meio de impeachment. Exatamente. Ou eu também. Perder as eleições. É isso. É o que a gente espera. Embora. Tá certo, pessoal, Zezé. Bom dia para todos vocês. Amanhã, 10 horas, a gente está aqui. Rose, um beijo. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança em Aracaju, no Estádio Batistão, às 19 horas.